Deus responde fé. Então não importa aquilo que você esteja vivendo. Isso vai mudar quando eu tiver uma reação de não ficar olhando para Lodebar, mas de entender que o Senhor já me restituiu. Eu sou um príncipe, eu só preciso me aproximar do rei, de Jesus. Ele não vai mais ficar olhando os meus defeitos, o que eu fiz ou deixei de fazer. É só acreditar que é meu. Eu não vou dar tudo para ele. Não mereço nada. Não, eu mereço sim, por amor ao Senhor. Não porque eu sou bom, mas porque o Senhor quer me abençoar. Você que tem filho, você quer abençoar seu filho. E assim o Senhor, Ele quer nos abençoar. Imagina se seu filho fica falando para você, não, pai, eu não mereço. Não, pai, não é bom. Eu não sou bom, eu sou burro, pai. O que você vai fazer? Você vai dizer, não, é verdade, você é burrinho mesmo, você não merece. Não, você sabe que você não vai fazer isso. Você vai trazer ele para perto, você vai olhar por olho dele. Por que você está falando isso? Quem te disse essa mentira? Você não é nada disso. Você é inteligente, você é abençoado. Aí você começa a mostrar, olha como você é criativo. Olha como você é divertido. Olha como você tem essa qualidade. Olha como você é talentoso nisso. Você vai começando a mostrar. Você vai trazendo consciência para ele. Nossa, é verdade. Nem tinha visto que eu sou desse jeito, mas meu pai está vendo, ó. Meu pai celestial está me vendo. Ele está me vendo. Ele está vendo que eu tenho coisa boa. Que eu não sou só isso que o diabo diz, você não pode, você não consegue, não é para você. Não, eu posso, eu consigo, é para mim sim. Porque ele me deu, já me prometeu. Diga comigo, por favor. Deus responde fé. Deus responde fé. Olha só aqui, ó. Fala junto comigo aqui em Mateus 8:13. Vamos juntos, vá. Como você creu, assim acontecerá. Assim acontecerá. Mateus 8:29. E ele, tocando nos olhos dele, disse, vamos juntos, por favor, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Ok? Para finalizar aqui, Lucas 8:48, diga comigo, por favor. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Então veja, diversas passagens, a Bíblia está cheia de passagens assim. Deus responde fé. Como você creu, assim acontecerá. Que seja feito segundo a sua fé. Filha, a sua fé te curou. Ou seja, Deus não responde sofrimento, Deus não responde desespero, Deus responde fé. Deus vai responder porque eu creio e eu ajo. Aqui em Hebreus 11:1, olha só. Agora, a fé é a garantia, a escritura, o título de confirmação das coisas esperadas, divinamente garantidas. É uma garantia que vem do céu. E a evidência das coisas as coisas não vistas. A convicção da sua realidade. Então você tem uma convicção, mesmo que você não tenha encostado nela ainda. Mas é uma certeza para você. Isso é a definição da fé. A fé compreende como fato o que não pode ser experimentado pelos sentidos físicos. Então você não toca, você não vê ainda, mas você sabe. Você sabe que sabe. Aqui em 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu vivo por fé e não pelo que eu vivo, pelo que eu sinto, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou tocando, mas pelo que eu sei. Então, meus queridos, nós temos à nossa disposição a prosperidade, a abundância, mas se eu não tenho consciência, nós vamos ver isso bastante hoje.
Mas se eu não tenho consciência disso, eu nunca irei desfrutar dessa abundância, dessa prosperidade, dessa felicidade, dessa alegria. Eu tenho tudo à minha disposição, mas se eu não tenho consciência que é meu, que é para mim, eu não vou viver. Tem uma história do Charles Spurgeon, que uma vez ele soube de uma senhora que estava muito doente, estava acamada, estava numa condição muito infeliz, muito triste, muito complicada. E ele foi lá orar por aquela mulher. Ele orou, conversou com ela, e ele viu que tinha um quadrinho na parede. Ele foi dar uma olhada naquilo e ele perguntou para ela: a senhora sabe o que isso significa? A senhora sabe o que representa este documento, este papel aqui? E ela falou: então, eu trabalhei muitos anos para uma pessoa, e ela me tratava muito bem. Ela trabalhou muitos anos na casa de uma família muito rica. Muitos anos. E quando aquele senhor, o dono daquela família, né, daquela casa, daquelas posses, ele estava para morrer, ele entregou a ela aquele documento, aquela carta, aquele papel. Só que ela não sabia ler. E ele perguntou: a senhora sabe o que isso significa? Você: não sei, eu guardei como uma recordação, porque essa família sempre me tratou muito bem e ficou ali como uma lembrança deles. Ele levou aquele documento e foi levar para quem pudesse dizer o que aquilo significava. E aquela mulher, que morava num cômodo, uma favelinha, ela tinha um documento que estava ali como uma decoração. Porque ela não sabia ler, ela não sabia o que aquilo significava. Que dava a ela uma herança, que não era para ela estar vivendo em nada nem perto daquilo, era para ela estar vivendo uma vida muito abençoada. Porque aquele homem deixou a ela uma herança, deixou dinheiro, deixou terras para ela. Mas ela não sabia, ela não tinha consciência. Tem muita gente, pessoal, vivendo uma vida miserável, tendo uma Bíblia do lado da sua cama, sendo herdeiro de algo tão grande, tendo um documento que garante a nossa vitória. Mas a pessoa não toma posse. A pessoa não agarra. A pessoa não busca a consciência, porque ela tinha nas mãos dela algo que deixava na vida dela, colocava na vida dela uma condição de vida extraordinária. Mas ela não sabia, ela não tinha consciência. E muitos têm vivido dessa maneira. Muitos têm à sua disposição algo tão grande, mas não tomam posse. Porque a Bíblia garante cura, a Bíblia garante salvação, a Bíblia garante bênçãos, a Bíblia garante fluidez. Tem muitos escravos por aí, pessoal, mas que eles não sabem que são escravos. A gente pode ser escravo e nem perceber. A gente pode carregar crenças malignas que nos escravizam, nos limitam, e a gente nem perceber. Eu vou ler para você uma história, a história de Mefibosete. Ele era um príncipe, mas ele vivia como um escravo. Ele era um príncipe, ele era um herdeiro, mas ele vivia na derrota. Ele vivia na pobreza. E a maior pobreza não é financeira, não. Ele morava em Lodebar. Ele morava na cidade que ele chamava Cidade Sem Pasto. E o que você espera de um lugar que não tem pasto? Que a terra é tão seca, tão ruim, que não dá para plantar, não dá para ter vaca, não dá para ter cabra, não dá para ter ovelha. Como que sobrevive ali? É lá que ele morava. Mas o pior é o que estava dentro dele. É o que ele não se enxergava. Quer ver? Olha só. Aqui em 2 Samuel 9, diz assim: certa ocasião Davi perguntou:
resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e ele lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa, vamos juntos por favor, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Quando você é uma bênção na vida das pessoas, você não é por você. Você mostra Deus, você mostra Cristo na vida das pessoas. Então, as pessoas não veem Deus, não veem Jesus. Jesus veio há 2000 anos, mas elas veem você. Elas veem a sua postura, elas veem a sua atitude, elas veem a sua felicidade, a sua integridade. Ziba não estava vendo Deus ali, mas o Ziba e o Mefibosete, que o Ziba estava sendo influenciado por aquilo. Mas o Mefibosete não viu Deus ali, mas ele viu a imagem de Deus. Porque quando nós temos a melhor atitude, temos a generosidade, temos a integridade, nós estamos mostrando o que está dentro de nós. Ele está mostrando que tinha Deus na vida dele. A gente mostra Cristo nas nossas vidas. Resta ainda alguém que eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. E é isso que Deus faz com a gente. O Senhor vem e nos tira do fundo do poço. Ele faz o quê? Ele nos chama para perto dele. Ele não fala: vem aqui para perto de mim. Saia dessa situação, saia de Lodebar, saia da escravidão, saia da escassez e venha para perto de mim. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete nunca foi atrás do direito dele, pessoal. Era dele. O Davi não fez favor nenhum aqui. Ele devolveu o que era dele. Ele não fez, eu vou te dar de presente isso daqui, não. Ele devolveu o que era de Mefibosete. Muitos vivem assim. Uma vida que ela não tem desfrutado daquilo que já é dela, por causa dessas mentiras. Veja que tudo que a gente planta, a gente colhe. Mefibosete era fruto de semeaduras erradas de Saul. Saul fez um monte de escolhas erradas. Mefibosete é fruto de uma mentira, porque a ama que cuidava, a serva que cuidava do Mefibosete, quando soube que o Jonatas e o Saul tinham morrido, qual que era a conversa do Saul dia e noite? O Davi quer tomar meu lugar, Davi quer pegar minhas coisas, Davi quer me matar, Davi quer isso. A hora que descobriu, Saul morreu, o Jonatas morreu, Davi vai matar todo mundo. Ela pegou o menino, saiu correndo, tropeçou, o menino caiu, quebrou os pés, não curou direito, ficou aleijado dos pés. Então veja, quantos anos depois esse rapaz estava ainda como um fruto maldito de Saul. Mas vamos olhar pelo outro lado também. Olha a semeadura de Jonatas. Jonatas poderia ter atrapalhado, poderia ter se enciumado, poderia ter invejado, poderia ter dificultado, porque ele legalmente era o herdeiro do trono.
mas ele entendeu que Deus tinha algo com Davi. E ele ajudou. E por causa desse Jonatas, por causa dessas sementes que ele plantou, o Mefibosete estava sendo restituído. Então veja, seja para o bem, seja para o mal, aquilo que nós fazemos não para em nós. Ela vai perpetuar nos nossos descendentes, seja bem, seja mal. Aqui nós vemos um exemplo dentro da mesma pessoa, das duas sementes. O fruto da mentira que aleijou o Mefibosete por causa de Saul, mas a restituição por causa de Jonatas. Então, Mefibosete, como o Davi falou, ele estava recebendo, vendo a lealdade de Deus, porque Deus não falha, a semente não falha, a terra não mente. Tudo que você planta na terra, ela vai te devolver. Então, ele estava recebendo a lealdade de Deus. O Jonatas foi leal a Davi. Então, agora ele estava colhendo isso. Olha aqui no 8. Olha só. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo? Olha, essa frase é muito forte. Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto? Fala, cão morto. Cão morto como eu. Veja como ele se via, pessoal. Muitos se veem dessa forma, infelizmente. Ela pode não dizer, eu sou um cão morto, mas ela se vê como uma pessoa incapaz. Ela se vê como uma pessoa imprestável. O Mefibosete, o que é um cão morto? Não é nada. Ele se via como um imprestável. Ele se via como alguém que não tinha capacidade para fazer nada. Mas ele era um príncipe. Mas ele acreditava em mentiras. Ele ainda estava cheio de amargura, cheio de crenças terríveis. Veja, pessoal, eu li para você agora, eu vou restituir as terras, eu vou te abençoar. Eu vou devolver as terras que eram do seu pai, do seu avô. E ele falou, eu sou um cão morto. Ele tinha acabado de ser restituído do seu direito. E qual foi a resposta dele? Por que você está me abençoando se eu sou um cão morto? Quantas vezes, pessoal, eu estou indo e voltando para a gente trazer para o nosso dia a dia. Quantas vezes que talvez a gente não fala da vitória, declaramos a vitória, lemos a palavra de vitória e a pessoa sai e não toma posse de nada. Quantas vezes que isso acontece? Ou seja, ela não agarra nada, ela continua com uma mente escrava. Ela tem a palavra, ela tem a declaração, ela tem a mensagem que o Senhor está falando, que é o que Davi fez aqui. Eu estou devolvendo a você as terras que eram do seu pai, todas elas. As terras que eram do seu avô e do seu pai. E ela falou, por que você está ligando para mim? Por quem sou eu? Para que você se preocupe comigo. Está lá, né? Para que você se preocupe com um cão morto como eu, como um imprestável, um inútil como eu. Quantas palavras que nós falamos, declara, unge, profetiza, visualiza. E a pessoa sai e ela vive do mesmo jeito. Sem ambição, sem sonhos, olhando para o problema, remoendo o problema, falando do problema. E aí onde nós vemos, analisamos que ainda há pontos de escravidão na nossa vida, pessoal. Mas a gente vai vencer isso hoje, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Olha o que diz aqui no 9, Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá, ele não só devolveu para o Mefibosete, não, ele trouxe para um relacionamento, Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos.
Então Ziba disse ao rei: teu servo fará tudo que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa do rei, como se fosse um dos seus filhos. Não é assim que o Senhor nos trata? Como um de seus filhos? Ele nos traz para perto, Ele nos acolhe, Ele nos guarda, Ele nos ama. Porque quando você está sentado na mesa, ninguém está vendo seus pés. Não é verdade? Ele, como uma pessoa que estava à mesa do rei, ninguém ia ficar olhando a deformidade dele. Ou seja, o que era passado, quando a gente está com Jesus, perto de Jesus, não aparece mais. O Senhor não está lá olhando, seu erro, olha o seu pecado aí. Não, está olhando aqui para cima, só para cima, só para a coisa nova, só para o novo tempo que você está vivendo. Então não estou olhando para o seu falho, o seu pecado, o que você fez de errado. O Senhor não faz assim. Então Ele nos traz para perto para que a gente viva um novo tempo. Agora você está à mesa comigo. Você não é mais o aleijado, você está aqui como um dos meus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda, jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém. Saiu de Lodebar, da cidade sem pasto, para a cidade mais incrível que tinha. Foi morar em Jerusalém, um lugar alto. Toda vez que na Bíblia mostra, Jerusalém está em cima. Você está subindo para Jerusalém. Ou está descendo de Jerusalém. Pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Ou seja, fisicamente continuava a mesma coisa, mas no espírito e na vida ele foi mudado. Então, pessoal, olha só, da noite para o dia, de Lodebar a Jerusalém, de miserável a um homem que tinha dezenas, ele da noite para o dia, de Lodebar, da cidade miserável, ele já tinha 36 funcionários, contando com Ziba. Olha a explosão, imagina 36 funcionários cuidando das terras, cuidando do gado, servindo ele, cuidando da casa. É uma estrutura violenta para você administrar 36 pessoas. Mas ele não se via assim. Ele não se via como um príncipe, ele não se via como alguém que podia administrar mais que alguma coisa além dele. Então muitos crentes vivem ainda em Lodebar, porque nunca reivindicaram o seu direito. Ainda aceitam a passividade, aceitam as mentiras, aceitam que não podem, aceitam que não merecem. O Mefibosete aceitava, a crença dele era de não merecimento. E não, eu não mereço isso. E quando eu não acredito, eu me saboto. Fala comigo, se eu não acredito, eu me saboto. Você vai ver, eu vou ler para você. Ele se sabota. Tem pessoas, pessoal, que são extremamente abençoadas. Tem gente que você já deve ter ouvido essas histórias, né? Ganhou na Mega Sena, ganhou um concurso, ganhou um reality show. 3, 4 anos depois, ficou pobre, mais endividado do que estava antes. Por quê? Porque se não entra aqui, não adianta eu ter aqui fora. Não adianta eu ter aqui fora muita coisa. Deus me abençoou. Tem gente que quer receber heranças. A gente já viu histórias de famílias, de filhos, que receberam 3 heranças. É de um avô, do outro avô, do pai. E como é que está hoje? Perdeu tudo. 3 heranças. E não era 10 mil, um carro. Não, era terra, era fazenda. Era coisa que, né, terra a gente sabe, terra a 98% de chance é de sempre de aumentar, de valorizar. Tem que acontecer alguma coisa muito ruim, muito errada para o negócio perder valor ou depreciar. A tendência é sempre ou de não perder ou de aumentar. E a pessoa consegue perder, por quê? Porque é mente. Se ela não acredita e ela busca essa identidade do Senhor e toma posse daquilo que é dela, vai perder tudo. A pessoa que não muda a mente, o espírito, ela não sai do lugar. Olha só.
Olha o que aconteceu aqui em 2 Samuel 16:1. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba. O Ziba foi malandro. O Ziba não aceitava, por mais que ele foi servo de Saul, ele não aceitava ter que servir Mefibosete, porque o Ziba olhava para ele como o próprio Mefibosete se enxergava. É um aleijado. O que é esse cara? Ele mandando em mim da noite para o dia. Eu tinha que estar numa posição, ele tinha que me servir. Então ele não aceitava. Então ele enganou. Ele foi lá, ele falou, ele viu naquele momento que o Absalão estava fazendo aquela rebelião contra Davi. Davi sai de Jerusalém. Mefibosete organizou, pediu para o Ziba organizar alimentos, recursos ali para poder apoiar o Davi. E o Ziba fez tudo e saiu na frente, porque ele sabia que o Mefibosete não ia poder acompanhar, porque é aleijado, precisava de ajuda ali para subir no cavalo, enfim. Então, mal ele havia passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. O rei então perguntou: onde está Mefibosete, neto do seu senhor? Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita, mentira, acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Pois o rei disse a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Ou seja, agora que o Davi saiu da cidade, o povo vai me restituir, porque eu sou da linhagem de Saul. Mas ele não falou nada disso. Então, ele fez Davi pensar que o Mefibosete se voltou contra Davi. Mas não era verdade. Ao invés do Mefibosete, quando ele encontrou Davi, ele simplesmente acertar aquela questão e explicar, não, ele foi e mais uma vez ele foi e se sabotou. Vamos ver isso. No 19:24. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, olha como é que ele estava, né? Imagina, não sei quantas semanas que o Davi ficou fora. Você vê que o Mefibosete era muito doente emocionalmente. Depois que o Davi saiu, ele não lavou os pés, não tomou banho, não fez a barba, não fez nada, devia parecer um mendigo. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas. Imagina o estado dele. Desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Então teve que acontecer um monte de coisas até o Davi voltar. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faz o que achares melhor. Olha só, todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deixa teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois de te pedir qualquer outro favor? Sim, até esse ponto estava certo. Tu és como um anjo de Deus. Olha só o que você fez por mim. O Saul tentou prejudicar e você me abençoou. O que eu posso pedir? Mas aí, olha só. Disse-lhe o rei, então o rei: já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o meu senhor chegou em segurança ao seu lar. Olha aí.
Ele reconheceu tudo que Davi fez por ele. Mas ele continuava não se vendo merecedor de nada. Facilmente ele foi lá e abriu mão de tudo, pessoal. Ele saiu de um lugar miserável, de um lugar derrotado, mas a derrota e a miséria nunca saíram dele. Ele saiu de lá, mas a mente não. A gente recebe muitas palavras. A gente pode estar no país mais poderoso do mundo, num lugar de grandeza, de prosperidade. Mas as crenças limitantes, muitas vezes em muitas pessoas, está tão enraizado que a pessoa pode estar no lugar mais rico, mais poderoso. Ela não prospera, ela não vence. Porque o problema está dentro de nós. Veja que o Mefibosete abriu mão de tudo, pessoal. O que ele ia viver? Ele ia viver de fotossíntese? Não, dá tudo para ele. O que me importa é que o senhor está bem. Deixa que ele fica com tudo. O senhor chegou em segurança, eu vou viver de ar, eu vou viver de fotossíntese, eu vou viver da luz do sol. Eu vou voltar para a minha miséria. Eu vou voltar para a minha escassez. Eu vou voltar para ficar pedindo ajuda para os outros. Eu vou voltar, porque o que importa é que eu tenho saúde. Não é isso que Deus tem para nós. Ele tinha sido restituído de tudo. Ele falou, dá tudo para ele. Ele não sabia segurar. Ele abriu mão de tudo. Nós temos dentro de nós, pessoal, a realeza. A realeza do Senhor está dentro de nós. Mas se eu não acredito nisso, eu não tomo posse de nada. Legalmente, era tudo de Mefibosete. Biblicamente, fala comigo, biblicamente, espiritualmente, com Jesus, nós somos herdeiros conforme a promessa. Aquelas promessas que Deus fez a Abraão, nós, com Jesus, somos herdeiros dela. Então a promessa, tem gente que fala da promessa, né? Sim, a promessa e a herança são nossas. Não é só a promessa, porque tudo Deus já fez. Desde que Deus fez o homem, depois que ele fez o jardim e tudo aquilo é nosso já. Ele já fez, Senhor, faz isso na minha vida, ele já fez. Senhor, me abençoa com isso, ele já me abençoou. Lembra lá de Gênesis? E Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, dominem, expandam. Ou seja, tudo já foi entregue a nós. Nós já temos aqui no nosso DNA, na nossa vida, todo esse potencial, toda essa riqueza, toda essa prosperidade, toda essa abundância. Porque a abundância é em tudo, é uma família abençoada, é uma saúde abençoada, é uma vida que vale a pena. Muitos ainda acreditam naquela coisa rasa, né? que prosperidade é dinheiro. Não, isso é a coisa mais fácil para Deus. E é a menos importante para Deus. Porque se eu tenho mente, eu cresço. Se eu tenho dinheiro e não tenho mente, eu perco. Se eu tenho mente, eu prospero, eu faço o melhor para minha família. Se eu não tenho mente, eu posso até ganhar dinheiro e eu arrebento com a minha família. É onde as pessoas trocam de mulher, onde as pessoas abandonam os filhos. É uma bagunça, porque as pessoas casam por causa de dinheiro e também separam por causa de dinheiro. As pessoas se aproximam de pessoas por causa de dinheiro e as pessoas traem pessoas por causa de dinheiro. O dinheiro não é o problema é a mente da pessoa. O dinheiro por tudo responde. Então a primeira prosperidade, a primeira abundância tem que estar na nossa mente. Acreditar realmente que eu sou herdeiro conforme essa promessa e que eu sou da realeza. Você não vê nenhum rei, nenhum príncipe preocupado. O que eu vou almoçar? O que vai ter para o jantar? Não, ele sabe que vai ter. Você não vê o Moisés falando do maná. Você não vê o Josué falando, o que vamos almoçar amanhã? Não, porque o Josué não saía de perto do Moisés. Moisés já nasceu
na realeza, ele tinha a mente de rei, não de escravo. Ele nasceu escravo, mas cresceu no palácio. Então as preocupações dele eram outras. Mas quando a pessoa ela não vence isso, ela está sempre buscando a necessidade. Então, espiritualmente, biblicamente, nós somos herdeiros dessa grande vida. A promessa e a herança é para nós. Então, se eu creio em Jesus, eu sou herdeiro. Mas se eu tiver um emocional frágil, aí eu não tomo posse de nada. Se eu, mesmo sendo herdeiro da promessa, mesmo sendo da realeza, por causa de Jesus, comendo à mesa do Senhor, por causa de Jesus, se o meu emocional ainda for debilitado, eu volto para Lodebar. Que é o que o Mefibosete fazia. Que é o que muitos fazem. Ele não luta, ele não reage, ele não possui as promessas. Ele não pode ser assim, pessoal. Olha o que ele falou. Dá tudo para ele. Eu não posso aceitar isso. A gente não pode aceitar isso. A gente tem que tomar posse. Isso é meu? É meu então. Não é meu? Não quero o que é seu. Mas é meu? É meu. Pronto. Eu não vou abrir mão do que é meu. Fala comigo, eu não vou abrir mão do que é meu. Mas muitas pessoas, infelizmente, têm tantas feridas emocionais que elas vão abrindo mão de tudo. Analisa, pessoal, você já deve ter visto algum familiar, algum parente fazendo isso. Tem gente que acha que é bonito ser um mártir. Sabe, a pessoa que se sacrifica. Não, eu vou abrir mão. Não, eu vou dar aqui, eu vou tirar de mim para dar para você. E ela só tira dela, só tira dela, só tira dela. Tem um equilíbrio nas coisas. Só de saber que você está bem é o que me basta. Ela vive naquela vida miserável. Está errado. Está errado, não é assim não. Não pode ser assim. Tem gente, pessoal, que abre mão, ela justifica que é porque, eu quero o seu melhor. Não, porque ela não quer confronto. O Mefibosete, ele não queria confrontar o Ziba. Ele não queria cuidar daquilo que era dele, ele não queria ter que corrigir o Ziba. Ele era tão ferido emocionalmente que ele não conseguia imaginar um confronto ali. Às vezes a pessoa abre mão de uma porta grande porque ela se sente incapaz. Mas o que o Senhor fala? O que a Bíblia diz? É o Senhor que dá capacidade. É do Senhor que vem a minha capacidade. O Senhor é que dá a capacidade de produzir riqueza. Então às vezes vem uma porta, vem uma oportunidade, vem algo nas suas mãos e você vai enrolando até perder. E tira a mão, e apresenta uma desculpa, aí depois eu vejo, depois eu respondo, eu vou ver isso depois, vai passando, até que a pessoa, estou vendo que não quer, aí o portal fecha, os portais se abrem e se fecham, pessoal. E às vezes, a gente está impedindo Deus de me abençoar, por quê? Porque eu ainda estou acreditando em mentiras. Não sei, não sei, então vou orar. Então, se eu não sei, se eu me sinto incapaz, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me informar, eu vou orar, eu vou pedir inteligência para Deus. O Senhor fala, lá em Tiago fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar de bom grado. Então, tudo que você pedir, que você precisa, peça a Deus. O Senhor me dá visão, o Senhor me dá discernimento, me ajuda. Mas não, eu vou vivendo, eu vou resolvendo as coisas tudo com o meu estômago. Não estou bem, tá difícil, então vou parar, vou desanimar, vou tirar da minha vida. Não é isso que Deus quer. Bom, eu não quero problema. Então vou fazer igual Mefibosete. Bom, não tem gente para cuidar, não tem o terreno lá para tratar, não tem animais para cuidar, mas também não tenho nada. Eu não quero dor de cabeça. Hoje o gado lá teve um lobo que pegou uma vaca ali. É uma dor de cabeça. Porque aí a semente ali, veio uma praga, estragou ali a lavoura. Meu Deus, olha só. Bom, eu não quero esse problema, então eu não vou plantar, eu não vou criar nada, eu não vou estudar, eu não vou crescer, vou fazer, vou vivendo. Vou ficar aqui em Lodebar, que aí não tem dor de cabeça, mas não tem nada também.
Então a gente não pode abrir mão daquilo que já é nosso por conta de mentiras. Não dá, não mereço, não consigo. Então eu vou pedir ajuda ao Senhor. Eu vou tomar posse daquilo que é meu. Tem gente que abre mão da sua família por causa do orgulho. Não quer ajustar, não quer mudar, não quer tomar decisões. Está perdendo as coisas. Mas ele não merece, ela não merece. Mas ninguém merece, esse é o ponto. É pela graça de Deus. Deus nos chama para perto dele. Jesus nos chama, quem estiver, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, ele nos chama, ele quer esse relacionamento, para a gente sentar à mesa com ele e termos um relacionamento. Mas olha o que eu fiz. Então, quando eu sento à mesa, ele não fica olhando mais para o meu pé aleijado, para as minhas falhas, para os meus defeitos. Eu já estou num outro nível agora, eu não preciso, eis que estou fazendo uma coisa nova, esquecendo das coisas que ficam para trás, olho para aquelas que estão adiante de mim e prossigo para o alvo. Então eu estou olhando para frente. Então não é mesmo por merecimento, mas é por crer em Jesus, por crer na palavra. Então eu não aceito a doença, porque Deus já me deu saúde. Eu não aceito uma vida menor, porque Deus já me garantiu uma vida maior. O Senhor quer me chamar para morar em Jerusalém, mas eu quero ainda morar na cidade sem pasto. O Senhor nos chama para morar no alto, mas eu prefiro morar no baixo. Então analisa, pessoal, será que a gente não tem aceitado alguma Lodebar na nossa vida? Porque eu aceito o Lodebar quando eu fico com o que o médico disse. O médico disse que essa doença não tem cura, não tem o que fazer. Bom, eu aceito, pronto. A palavra dele é lei. Eu aceito a Lodebar na minha vida quando eu aceito desistir de um sonho, quando eu abro mão de um sonho, quando eu abro mão de um projeto, quando eu deixo de fazer alguma coisa por me sentir incapaz, por achar que eu não sou merecedor. Eu aceito a Lodebar da minha vida quando eu desisto do meu casamento. Esse casamento não vai mudar, não. Eu aceito viver desse jeito. O importante é que eu tenha paz, aquela falsa paz, né? Cada um dorme num quarto e ninguém conversa, isso é paz. Não, pessoal, isso é trégua, a gente já falou isso. Paz é quando você vence aquela guerra. Quando você vence a guerra, aí você tem paz. Enquanto você não vence essa guerra, você tem uma trégua. E aí a gente não vence, a gente não sai do lugar. Eu aceito a minha Lodebar quando eu aceito não prosperar. E eu vivo fazendo tudo pela força do meu braço. Enquanto eu tiver joelho, coluna e braço, eu vou lutar na força do braço. Não, não é para ser assim. Deus tem uma vida de fluidez. Veja que antes ele era sozinho, da noite para o dia o Senhor o abençoou com 36 funcionários. Às vezes o Senhor está colocando pessoas, nos dando direções, vamos crescer para a gente aprender a administrar, para não ficar só na mão de um, mas vai para você aprender a delegar, isso é visão, isso é sabedoria. Para não ficar a vida toda do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Então, veja, tudo isso a palavra vem nos trazendo para nos dar consciência. Isaac, aumenta um pouquinho o ar, que eu acho que ela está com frio. Então, sem consciência não tem mudança. Se eu não tenho consciência do que está errado, eu não vou conseguir mudar as demais coisas que estão erradas na minha vida. Então, sem perceber, pessoal, a gente pode ser príncipe, pode ser herdeiro, mas a gente pode se ver como um cão morto, como um Mefibosete, sem perceber. Ninguém chega, ele chegou e falou, mas às vezes a gente fala tanta coisa, a gente nunca chega assim, mas eu sou um Mefibosete, eu sou um inválido, eu sou imprestável. A gente só vai ficando quieto. A gente só não toma posse da palavra. A gente só vai resistindo às mudanças. E o pior disso tudo, sabe o que é?
que a gente passa esse problema para frente. Você vê que o Mefibosete, por mais que ele tinha um monte de problema, ele ainda tinha um filho. Ele estava passando para frente essa mentalidade derrotada de cão morto. A gente precisa ensinar os nossos filhos a acreditar que eles podem viver muito mais. A gente tem que ensiná-los a sonhar, a fazer cartas para Jesus, a incentivá-los a crescer, tudo que tiver ao seu alcance, fazer um curso, uma atividade física. Eu vou investir em você, meu filho. Porque às vezes você queria ter feito isso, às vezes você não teve essa oportunidade, quando você era mais jovem, criança. Meu pai nunca me pagou isso, nunca me botou nesse esporte, nessa aula, nesse negócio. Eu vou fazer o que eu puder. Eu vou te ajudar, eu vou lá sentar com você, e você vai sonhar, e você vai. Por quê? Porque você sabe as lutas e as batalhas que você teve que vencer. Mas se você não vencer, a próxima geração vai passar também. Então a gente pode ser um trampolim para que eles, poupa um monte de perda de tempo e já vai lá na frente. E já cresce 10, 100 vezes mais do que o pai e a mãe. Ou a gente pode perpetuar. Você não vê famílias que do avô até o neto é todo mundo derrotado? Ninguém sai do lugar? Todo mundo mora no mesmo lugar, todo mundo faz meio que a mesma coisa, 500 anos, todo mundo vive nessa vida travada. Mas tem outros que o pai teve uma situação, o filho uma outra muito melhor, o neto muito melhor, porque um foi estimulando o outro. Meu filho, eu trabalhei em 2 empregos, fiz isso, não estudei, mas eu paguei essa escola, abençoei você com isso, agora aproveita. Aí o pai faz desse jeito, porque é a mentalidade. Então ensinou a crer, a sonhar, a acreditar. Então, a nossa mente precisa ser renovada todos os dias. Porque enquanto a fé, o Espírito não mudar, os resultados também não mudarão. Fala comigo para a gente guardar. Enquanto a fé e o Espírito não mudarem, os resultados não mudarão. Eu posso até conquistar, mas aquilo não se estabelece. A gente já viu várias vezes, pessoal, isso acontecer. A gente já viu vários testemunhos de pessoas que testemunharam, que abriram empresas, prosperaram, casaram, viveram milagres. Tiveram uma explosão, mas foram perdendo tudo. Foram lá em cima. Viveram coisas assim que nunca imaginaram que conseguiriam viver. Mas por conta dessa autossabotagem, ela perdeu. Por quê? Mentalidade, a mente. A mente mente. A nossa mente mente para nós. Se eu não acredito na verdade, eu vou acreditar na mentira. Então a pessoa vai lá, ela vai sabotando. Então eu não me sinto merecedor de um casamento feliz. Eu não me sinto merecedor de uma saúde perfeita. Eu não me sinto merecedor de uma vida financeira abundante. Então o que ela faz? Ela vai lá e sabota o casamento. Às vezes a pessoa aprendeu que se ela tiver problemas de saúde, ela atrai a atenção das pessoas. Então ela nunca toma posse da cura, porque de alguma maneira é uma maneira de alimentar alguma coisa nela. Então veja que a gente precisa trazer para a nossa consciência as coisas. Às vezes ela até ganha bem o dinheiro, só que ela não sabe administrar. Ela ainda carrega a crença de escassez. Ou ela gasta tudo, ela quer curtir tudo agora porque ela não acredita que ela vai ter mais no futuro, ou ela não faz nada, ela não desfruta. Tem gente que não desfruta da vida, não desfruta dos momentos, não organiza a vida para ter momentos com a família, por exemplo, para dar um presente para si mesmo. Por quê? Porque não se sente merecedor. Então, analisa isso. Às vezes, quantas vezes que você se deixou de privar de momentos, de criar memórias, de fazer algo bom com seus filhos, algo bom com o seu cônjuge, algo bom por você, um presente para você. Mas você ficou lá naquela crença, não dá, agora não dá, está muito caro, é isso. E nunca vai ficar mais barato, nunca vai ficar melhor, porque o tempo está passando. Não existe segurança, pessoal, fora de Deus. Não existe segurança em Lodebar. Veja que o Mefibosete, ele não quis problemas.
Ele quis morar segurinho em Lodebar. Não existe, fala comigo, não existe segurança em Lodebar. Não existe. Olha o que diz aqui para nós encerrarmos Atos 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado uma vez na semana. É isso, pessoal? Quantos dias? Todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: olha só, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Veja, esse mendigo era colocado todos os dias na porta da igreja para pedir esmolas, pessoal. Tem gente que frequenta a igreja há muitos anos, mas ele ainda aceita viver de esmolas, não luta pela vida dela. Não agarra as oportunidades, não agarra as promessas, não agarra as palavras, não vive com aquela força, com aquele fogo. Ele está lá entregue, passivo. Nós não estamos aqui para receber alguma coisa. Você está aqui para viver em pé. Aquele cara passou 40 anos, pessoal, ele ficou 40 anos naquela vida. 40 anos. Sem testemunho, sem vitória, vivendo uma vida miserável. Nós estamos aqui para viver em pé. Nós estamos aqui para sermos testemunhos vivos do poder de Deus, daquilo que Deus fez por nós. Mas para isso eu preciso ter algo muito maior dentro de mim. Veja, que o que Pedro e João tinham era muito maior, muito mais do que o que ele queria. Eles tinham o que ele precisava. Ele falou: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma fé viva. Às vezes o que as pessoas têm buscado é tudo que elas não precisam. Às vezes as pessoas estão aí buscando: eu preciso disso, preciso daquilo. Não, eu preciso de uma fé viva. Eu preciso de um encontro com Deus. Eu preciso de uma profundidade, parar com essa vida rasa. Ó, dá aqui a esmolinha, ó, dá só isso, ó, isso daqui tá bom, tendo isso já tá bom. Não, Deus não quer isso. Deus não quer isso para nós. A gente precisa ter algo muito maior dentro de nós. A gente precisa de uma fé convicta, precisa de uma fé viva, de uma convicção. Não, Senhor, eu não aceito isso não, eu vou atrás disso, eu quero isso. Então o que tem dentro de você? Tem fé ou tem religiosidade? De verdade, pessoal, analise você. Você acredita que você tem direito a essa vida abundante que o Senhor nos fala em todas as pregações? Ou talvez a gente nem pensa nisso? Que às vezes às vezes não é que a gente pensa negativo de nós mesmos. Às vezes a gente nem pensa. A gente nem está sonhando com isso. Esse cara, esse mendigo, ele estava lá 40 anos, ele nem pensava como era viver de um jeito diferente. O senhor do tanque de Betesda, que estava lá 38 anos, ele nem pensava que a vida dele poderia ser diferente.
Será que você não tem vivido assim? Será que não há alguma área da sua vida que você nem imagina como isso pode ser diferente? O que eu tenho eu te dou. Se eu não tiver nada grande dentro de mim, eu não vou ter nada grande aqui fora, pessoal. O Pedro e o Tiago e o João tinham algo muito grande dentro deles, que apareceu aqui fora. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Eu tenho uma fé. Eu tenho uma vida com Deus. Levanta, anda, fica em pé. E ele se levantou. Ele deu um salto. Esse mendigo estava na igreja há 40 anos. Quantos anos que você tem de igreja? E aí a pergunta é, e de fé? Quantos anos tem de fé? Quantos anos tem de renovação mental? Porque de igreja, a gente pode ter 30, 40 anos, 10, 20. Às vezes de renovação mental, 1 ano. De renovação mental, 1 mês. Então a gente precisa realmente parar e trazer para a nossa consciência, porque senão a gente para no tempo. E a gente não está aqui para ficar paralisado no tempo. Esse cara ficou 40 anos e não fez absolutamente nada na vida dele. Ele não construiu família, ele não ajudou ninguém, ele não abençoou a vida de ninguém, não foi um instrumento de Deus na vida de ninguém, até aquele dia. 40 anos da vida dele foram jogados fora. E quando ele se levantou, depois de 40 anos, talvez tinha pessoas ali que envelheceu vendo ele naquela posição, todos os dias na igreja. E aquele homem, quando ele se levantou, as pessoas ficaram admirados, ficaram todos perplexos e admirados com o que lhe tinha acontecido. As pessoas ficam admiradas pelo quê, pessoal? Por que elas ficam surpresas? Porque é algo que elas não esperavam. Nossa, ele foi curado. Por que as pessoas vão ficar perplexas olhando para mim e para você? Nossa, ele foi curado. Nossa, ele comprou a casa própria. Nossa, o casamento dele foi restaurado. Nossa, o filho dele está curado. Nossa, olha o testemunho poderoso. Nossa, como ele está abençoado. Ou alguém fica surpreso em ver, nossa, está aqui há 30 anos, há 40 anos, não saiu do lugar. Mas quando você cresce, quando ele se levanta, quando ele saiu daquela posição de vítima, de coitado, aí ele pôde fazer algo bom por alguém. Aí ele pôde mostrar Deus na vida dele. Aí ele pôde mostrar que há esperança, tem futuro, hein? Tem jeito, hein? Se até para mim, que estava há 40 anos nessa posição, teve jeito. Então, meus queridos, não é falta de igreja, não é falta de profecia, não é falta de evento, não é falta de palavra, não é falta de pular de galho em galho, é falta de fé, é falta de consistência, é falta de reação, é falta de uma indignação, é falta de consistência na vida. Não é falta de mais uma palavra, de mais uma oração. Nós precisamos tomar posse daquilo que nós já temos recebido. Daquilo que nós já temos ao nosso alcance. Não é nada novo, já é algo nosso, é a nossa herança. O Senhor já nos entregou isso. Nós só precisamos tomar posse da palavra e nos levantar como esse homem fez. Precisou de ajuda? Precisou de ajuda, mas ele se levantou. E ele se tornou um exemplo, um testemunho para aquelas pessoas. Então, é o que nós estamos falando, Deus responde fé. Então não importa aquilo que você esteja vivendo. Isso vai mudar quando eu tiver uma reação de não ficar olhando para Lodebar, mas de entender que o Senhor já me restituiu. Eu sou um príncipe, eu só preciso me aproximar do rei, de Jesus. Ele não vai mais ficar olhando os meus defeitos, o que eu fiz ou deixei de fazer. É só acreditar que é meu. Eu não vou dar tudo para ele. Não mereço nada. Não, eu mereço sim, por amor ao Senhor. Não porque eu sou bom, mas porque o Senhor quer me abençoar. Você que tem filho, você quer abençoar seu filho. E assim o Senhor, Ele quer nos abençoar.
Imagina se seu filho fica falando para você, não, pai, eu não mereço, não, pai, não é bom, eu não sou bom, eu sou burro, pai, o que você vai fazer? Você vai fazer, não, é verdade, você é burrinho mesmo, você não merece. Não, você sabe que você não vai fazer isso. Você vai trazer ele para perto, você vai olhar por olho dele, por que você está falando isso? Quem te disse essa mentira? Você não é nada disso. Você é inteligente, você é abençoado. Aí você começa a mostrar, olha como você é criativo, olha como você é divertido, olha como você tem essa qualidade, olha como você é talentoso nisso. Você vai começando a mostrar, você vai trazendo consciência para ele. Nossa, é verdade. Nem tinha visto que eu sou desse jeito, mas meu pai está vendo, ó. Meu pai celestial está me vendo. Ele está me vendo. Ele está vendo que eu tenho coisa boa. Que eu não sou só isso que o diabo diz, você não pode, você não consegue, não é para você. Não, eu posso, eu consigo, é para mim sim. Porque ele me deu, já me prometeu. Amém, meus queridos? Fique em pé, por gentileza. Fique em pé. Eu peço que você, neste momento, feche seus olhos e vamos analisar o que a palavra nos disse hoje. Veja o Pedro e o João. Quando eu absorvo uma fé viva, eu tenho que dar. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho fé. Mas eu tenho visão, eu tenho autoridade, eu tenho aqui algo que você precisa. Não algo que você quer. Você está querendo moedinha aqui, ó. Você está querendo uma esmola. Você está querendo o mínimo do mínimo do mínimo. Mas eu tenho algo muito superior para você. As pessoas que passavam por aquele mendigo, a única coisa que elas tinham para dar para ele, e a maioria nem dava, era uma moedinha. Era algo que não ia ajudar ele a sair daquele lugar. Deus não quer que a gente viva com migalhas, pessoal. Deus não quer que a gente viva pelo básico, do básico, do básico, no mínimo, do mínimo. Pedro e João tinham algo muito grande dentro deles. Que talvez quem estava ali perto jamais veria, olhava ali para o Pedro, para o João, eles não tinham prata nem ouro, ou seja, eles não tinham dinheiro. Eles precisavam de ajuda ali das pessoas. Então, talvez as roupas, o jeito deles, eram homens comuns. Mas internamente eram homens incomuns. Então veja. Analisa na sua vida. Vamos buscar, vamos ter esse algo grande dentro de nós. O que essa palavra mexeu com você hoje, pessoal? O que mudou? Já saiu de Lodebar? Já saiu das mentiras? Já saiu do lugar da miséria emocional, da miséria mental? O mendigo estava todos os dias na igreja, mas ele aceitava ainda esmolas. Nós não estamos aqui para viver como Mefibosete, sendo herdeiros, sendo príncipes, mas vivendo na escassez. Nós não estamos aqui para isso, para viver num lugar sem pasto. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Não, eu não aceito essa vida. Tome essa decisão, eu não aceito essa vida, Senhor. Eu não aceito esse resultado. Eu não aceito o que me disseram. Eu não aceito o que eu mesmo disse. Eu não aceito viver em Lodebar. Eu não aceito um casamento em Lodebar. Eu não aceito filhos em Lodebar. Eu não aceito uma vida financeira em Lodebar. Eu não aceito uma saúde em Lodebar. Eu não aceito uma vida escassa. Uma vida só aqui, ó, só sobrevivendo, só na necessidade. Não, eu não aceito isso. Mas para isso eu não posso aceitar a mentalidade do cão morto. Eu não posso aceitar essa religiosidade diabólica, o emocionalismo, o vitimismo, a crença da incapacidade, a cegueira. Então eu peço que você fale com o Senhor neste momento, antes de nós orarmos. O que o Espírito Santo está falando com você? Fale com Ele agora. Busque o seu entendimento agora.
Jesus, a vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Seu lugar não é em Lodebar. Seu lugar é em Jerusalém, no lugar alto, à mesa do rei. Não aceite nada menor na sua vida, em nome de Jesus. Não aceite nada menor. Não aceite. Não aceite nada menor na sua vida. O seu lugar é no alto. O seu lugar é no alto. O seu lugar é no alto. Acredite nisso, pessoal. Acredite nisso. Em nome de Jesus. Creia nisso. Esse é o seu lugar. Um lugar alto, poderoso, abençoado, de testemunhos poderosos, de crescimento abundante. Amém, Senhor. Essa visão. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Não aceite em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus toda mentalidade diabólica, toda mentalidade de cão morto, todo espírito da miséria, todo espírito da opressão, todo espírito da incapacidade. Repreenda da sua vida hoje em nome de Jesus todo sentimento maligno, derrotado, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você coloque as mãos na sua cabeça agora e que você lute agora. Repreenda em nome de Jesus toda opressão, toda perturbação, todo espírito da miséria, todo espírito da mentalidade de cão morto, toda religiosidade diabólica, de não merecimento, que isso não é para mim, isso não cabe na minha vida. Não, em nome de Jesus, toda maldição, toda negatividade, todo espírito diabólico agora que vem para minar as forças, para matar os sonhos, repreenda agora em nome de Jesus, que todo peso, toda opressão sobre a sua vida, todo peso na sua mente, todo bloqueio que te impede agora de tomar posse da sua vitória, de tomar posse das suas bênçãos, de lutar pelo que é seu, de lutar pelos seus sonhos, de lutar pelos seus objetivos. Reaja em nome do Senhor Jesus, repreenda em nome do Senhor Jesus. Não aceite uma vida paralisada, não aceite sentimentos derrotados, não aceite sentimentos de derrota, não aceite em nome do Senhor Jesus viver uma vida sem sonhos, sem projetos, apenas sobrevivendo, uma vida estagnada, uma vida sem perspectiva. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo mal, Senhor, toda opressão, todo bloqueio nas nossas mentes, meu Deus, que impede o crescimento, que impede de desfrutar, que impede de crescer, que impede de viver uma vida poderosa. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu. Em nome de Jesus, repreenda agora e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus e sai em nome de Jesus. Eu peço que você abençoe a sua vida agora. Senhor, abençoa a minha vida. Eu declaro bênção sobre a minha vida, Senhor. Eu declaro sabedoria, eu declaro visão, meu Pai, eu declaro força. Eu declaro, meu Pai, eu creio, meu Pai, eu não aceito uma vida paralisada. É muito fácil, pessoal, nós aceitarmos viver em Lodebar, aceitarmos viver às portas da igreja e apenas vivendo de esmolas. Chega, aquele mendigo esperava sempre que alguém fizesse alguma coisa por ele. Chega de esperar da mão de homens, espere da mão de Deus, dependa da mão de Deus em nome de Jesus. Não aceite nada menor na sua vida, não aceite nada menor na sua vida. Olhe na sua vida, veja o que é feio, o que está velho, o que está ultrapassado, o que está estragado. Joga fora isso, chega dessa energia, chega dessa frequência, chega dessa mentalidade. Você não precisa viver com o pior, com o menor, com o mais feio, com o mais acabado. Você não precisa disso. Você é da realeza, acredita nisso. Analisa a sua vida,
analisa a sua vida, analise o seu relacionamento. Não aceite coisas menores, não aceite um relacionamento fraco, frágil, um relacionamento oscilante, um relacionamento distante. Não aceita isso na sua vida, não aceita a sua imagem, a sua aparência, não aceita algo negativo, algo que você sabe que não está certo. Não aceite algo menor, não aceite viver uma vida sem desfrutar. Não se prive às vezes de um agrado para você, de um passeio para você, de um presente para você, de um passeio, de um presente para sua família. Não se prive, não carregue mais essa crença diabólica. Não vai faltar, não, mas agora não dá. Não, é o hoje, nós temos agora, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter visão. Nós vivemos o hoje, mas é claro que nós nos planejamos para o futuro. Nós não vamos viver somente com base no hoje e também não somente no futuro, não. Nós temos que ter sabedoria, discernimento. Então aproveite, o Senhor quer que você tenha uma vida plena e abundante. Em nome de Jesus, toma posse disso, toma posse da restauração. Às vezes é uma autoestima que está baixa. O Mefibosete não tinha autoestima. Toma posse disso, Senhor, tomo posse dessa autoestima, Senhor. Uma autoestima correta, positiva. Não, Senhor, eu sou merecedor sim, eu não vou mais ficar me maltratando, eu não vou ficar mais me privando, vivendo cheio de vontades, meu Deus. Eu nunca me organizo, toda hora eu fico aí olhando os outros e às vezes eu queria viver tal coisa, eu queria passar por tal situação e eu não vou, eu não tenho coragem. Não, você vai mudar isso, ó. Você vai sair daqui de uma forma diferente. Você vai sair daqui de uma forma diferente. Não acredite nas mentiras do diabo. Deus responde fé. Deus responde fé. Eu tomo posse da restauração da minha autoestima. Eu tomo posse da restauração da minha família. Toma posse disso, pessoal. Vai declarando na sua vida. Eu tomo posse da minha saúde. Eu tomo posse da minha dignidade. Eu tomo posse da prosperidade na minha vida. Eu não aceito mais o meu nome sujo. Eu não aceito mais uma vida endividada. Eu não aceito mais esse filho perdido. Eu não aceito mais esse casamento infeliz. Eu não aceito em nome de Jesus. Eu não aceito uma vida de vergonha. Lute em nome de Jesus. Deus quer fazer, pessoal. Deus quer fazer. Não aceite. Eu não aceito nada menor na minha vida. Lá não é o meu lugar. Em Lodebar não é o meu lugar. Eu não aceito nada menor. Deus responde fé. Deus responde fé. Deus vai restaurar a sua casa. Deus vai dar resposta desse processo que você precisa. Acredita nisso. Apenas dê uma resposta corajosa. Estenda as mãos agora para a direção que você quer vitória, que você precisa de uma resposta. Estenda as mãos e declare lá: Senhor, eu declaro a mudança, meu Pai, nessa situação. Eu declaro, meu Pai, esse processo, meu Pai, vindo em meu favor. Eu declaro, meu Pai, essa venda materializada. Eu declaro, meu Pai, que o Senhor alcance aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aquele familiar. Eu declaro que o Senhor alcance aquela pessoa, que ele esteja aqui, meu Pai, que ela aceite Jesus, que ela esteja aqui na sua presença. Eu declaro a mudança. Eu declaro, meu Pai, que o Senhor vá alcançando, meu Pai, cada vida, cada pessoa, cada situação, cada questão que nós precisamos de vitórias, meu Pai. Eu declaro, Senhor, eu declaro a vitória. Declare a vitória. Eu declaro a vitória. Eu declaro a vitória. Creia na vitória. Creia e diga isso agora. Em nome de Jesus, eu vou testemunhar essa vitória. Eu vou testemunhar essa vitória em nome de Jesus. Diga, pessoal, acredita nisso. Saia de Lodebar. Saia de Lodebar. Você não é o Mefibosete. Você está à mesa do rei. Diga isso agora. Tenha coragem. Em nome de Jesus, eu vou testemunhar essa vitória. Eu vou testemunhar essa vitória. Se você não fala, se você não abre a sua boca, é porque você continua em Lodebar. Você ainda não acredita. Então declare o que você quer. Como você creu, como você declarou, assim acontecerá. Como nós cremos, assim acontecerá. Deus responde fé. Acredite nisso em nome de Jesus. Eu vou testemunhar essa vitória. Eu vou testemunhar essa vitória. Eu vou ver aqui, Senhor, a minha família junto comigo. Eu vou ver aqui, meu Deus, essa resposta, meu Pai. Eu vou testemunhar esse processo, meu Pai, ganho. Eu vou testemunhar, meu Pai, essa prosperidade financeira. Eu vou testemunhar, meu Pai, a mudança desse relacionamento. Eu vou testemunhar, meu Deus, essa questão aqui com o meu filho. Eu vou testemunhar as vitórias, meu Pai. Eu quero um lugar alto. Eu ocupo um lugar alto, a mesa do rei. Eu não aceito mais um lugar baixo. Eu não aceito mais Lodebar. Eu não aceito mais a mentalidade de cão morto. Isso é passado. Eu não vou mais me maltratar. Eu não vou mais viver de qualquer maneira.
eu não vou mais ficar aceitando qualquer coisa. Não, Senhor, eu vou testemunhar a glória do Senhor, o poder do Senhor, como aquele mendigo se tornou um testemunho e todos ficaram chocados, admirados com aquilo. Eu vou chocar, eu vou admirar, meu Pai, pessoas vão ver e vão criar esperança através da minha vida, porque as pessoas precisam de exemplos, pessoal. As pessoas precisam de testemunhos, as pessoas precisam de paradigmas, de padrões para elas se espelharem, e ninguém se espelha no derrotado, mas se espelha no vencedor. Então você vai ser esse canal de bênção, esse canal de sucesso, esse canal de esperança para muitas pessoas, em nome de Jesus. Eu peço que você agora dê as mãos para quem estiver perto de você e vamos concordar com as nossas orações, com as nossas vitórias. Ore, concorde, abençoe em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós concordamos, nós ligamos, meu Pai, com as orações, com os testemunhos, meu Pai, nós concordamos com as vitórias do nosso povo, Senhor. Eu declaro, Senhor, curas, eu declaro milagres, meu Pai. Tome posse do seu milagre. Nós tomamos posse do nosso milagre, Senhor. Nós tomamos posse do nosso milagre. Nós tomamos posse das nossas portas abertas, meu Pai. Nós tomamos posse de respostas, nós tomamos posse de restauração, nós tomamos posse de vitórias em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, um povo abençoado, eu declaro um povo vencedor, eu declaro testemunhos abençoados, meu Pai. Eu declaro portas abertas, eu declaro visão, sabedoria, discernimento, eu declaro graça em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado por mais essa mensagem, por essa palavra, Senhor, pela certeza das nossas vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém e amém.